anotado. Então, hoje foi frustração nas relações, como superar. Vamos falar sobre esse tema que é importantíssimo. Fiona participando como sempre, vocês sabem. Ela é nosso mascotezinho. E, gente, vai mandando aviãozinho pra todo mundo. Esse é um tema que gera muito sofrimento, realmente, né? As nossas frustrações nas relações. Às vezes a gente não percebe, né, o quanto que isso tem impacto, não só naquele momento da frustração, mas depois, né? Então vamos falar um pouquinho sobre como identificar as suas questões dentro dessa frustração, como lidar com as emoções que essa frustração gera, né? Como romper com esse passado que ainda pode te contaminar, que ainda pode te prejudicar nas suas relações atuais ou nas suas relações futuras. E o que é importante, né? O que é fundamental para que a gente tenha aí um impacto, uma frustração adequada para cada situação. Tá bom? Então vai mandando aviãozinho. Outra coisa que eu ia perguntar para vocês é... Primeiro, quem votou, né? Então, assim, quem estiver aqui e votou lá, dá um okzinho pra eu saber que participou da votação. Porque eu quero saber se vocês gostaram desse sistema, né? Eu escolho o tema na segunda e vocês escolhem o tema na terça. Porque aí eu consigo trazer temas que eu entendo que são relevantes e importantes e consigo também atender as demandas de vocês mais específicas, tá bom? Bom, gente, vamos começar, né? Porque já são 8h04 aqui. Vamos começar. Vocês sabem que eu gosto de começar com uma frase, né? As duas frases são bem legais. Às vezes o povo gosta tanto das frases, depois me manda um direct. Drica, qual é aquela frase mesmo que você falou no início, que você falou no final, que eu quero saber? Então vamos lá. A frase hoje, né, do início da live, é uma frase de Skinner, né? E que não vou ter mais gostou do tema, ai que bom, então. E que essa frase, gente, é exatamente um pouco do que a gente vai construir aqui hoje. Ele fala assim: o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma, por meio de perguntas que lhe foram feitas, está com melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento. Bom, por que eu escolhi essa frase hoje? Porque hoje eu fiz aqui, né, 4 itens, 4 questões aqui pra gente debater juntos, tá? E aí eu quero que vocês participem comigo, mas que vão ser perguntas também. Vão ser questões, assim como ontem, né, eu deixei um monte de pergunta para vocês fazerem, analisar e construir uma melhor ação, né, uma melhor inteligência emocional, uma melhor ação nas emoções de vocês. Hoje também, né, eu vou construir aqui várias perguntas, porque entenda, não existe uma verdade absoluta. Existe você, que tem a sua história de vida, que tem as suas feridas, que tem as suas carências. Entende? Existe eu que tenho a minha história de vida, mesmo irmãos que vivem na mesma casa, que compartilham ali dos mesmos pais, vão se impactar com a vida de forma diferente. Então é muito importante entender que a autoanálise, gente, não é eu perguntar, o que você acha disso? Me fala. Eu até postei um dia desses, né? A gente, quando a gente pergunta pro psicólogo, né? O que você acha que eu devo fazer? Né? Você sabe melhor do que eu, o que é melhor pra mim. E essas são perguntas horripilantes para o psicólogo. Por quê? Porque a intenção de uma análise, de uma terapia, é que vocês encontrem as suas respostas. Encontrem respostas saudáveis, construtivas, que atenda à necessidade de vocês, que inclua vocês na vida, né? Porque sim, muitas das nossas escolhas não nos incluem na vida. Muitas das nossas escolhas, na verdade, nos excluem. Né? Às vezes a gente está escolhendo muito mais pela sobrevivência, e isso fala sobre o que o outro espera, né? É sobre o que o mundo quer que eu seja, sobre o que eu tenho que fazer para ser visto como muito bom, e não sobre o que eu sinto, o que eu preciso, o que eu penso, né? Então, a intenção da autoanálise é exatamente essa, que vocês consigam fazer as perguntas certas para vocês, e a partir dessas perguntas certas consigam dar boas respostas, e isso te ajude a caminhar por novos caminhos, né? Caminhos agora mais funcionais e mais saudáveis, tá bom? Então, sim, o autoconhecimento tem um valor muito especial na nossa vida e nos deixa muito mais empoderados, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho falando sobre frustração, mas com esse olhar de como que isso impacta em mim. Já perceberam que tem coisa que, por exemplo, tem coisa que às vezes pode frustrar muito você, mas não frustra o outro? E vice-versa? Que às vezes tem coisa que frustra muito o outro, né? Mas não frustra tanto você. Você acha besteira, acha bobagem. Já perceberam que isso acontece? Já aconteceu com você? Dá um joinha. Vocês já viveram isso? Já sentiram que tinha coisa que vocês achavam muito importante que o outro não achava tão importante e vice-versa? Porque isso é muito comum.
E aí é importante a gente entender, dentro desse grau de frustração, dessa vivência que é a frustração, entenda, a frustração é um sentimento, né? É um sentimento que é contido de várias emoções. Então, dentro da frustração, a gente pode sentir tristeza, raiva, medo, né? Dentro de uma frustração, a gente pode sentir tristeza, raiva, medo, porque ele é contido de emoções, é um sentimento contido de emoções diversas. Essas emoções diversas vão ser intensificadas e vivenciadas a partir de filtros diferentes. E por isso, geralmente, tem muita coisa que tem muito debate, porque as pessoas percebem e veem aquilo de uma forma diferente. Por quê? Porque o que impacta a minha interpretação diante de uma situação? O que impacta é a minha história, as minhas feridas, as minhas carências, né? As minhas expectativas, um monte de coisa vai impactar esse sentimento. E aí, gente, é exatamente sobre isso, né? Sobre o que essas frustrações... Aí eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte. Cada um aí pensa, né, numa grande frustração dentro de um vínculo, tá? Aí eu só vou pedir o seguinte, que seja coisas da vida adulta, que não seja da vida infantil. Por quê? Porque na vida infantil, entenda, ali a gente tá construindo ainda a nossa autoimagem, a nossa personalidade. Nesse momento de construção, as nossas frustrações, elas de fato são mais autênticas, né? Porque ali a criança, ela não tem, vamos dizer assim, ainda uma habilidade de fazer uma diferenciação. Ela ainda tá sendo muito definida por aqueles adultos, por aquelas referências que ela tem. Né? Então, se um adulto fala pra criança que ela não dá conta, daqui a pouco a criança acredita, eu não dou conta. Então, eu vou pedir pra vocês pensarem em relações mais da fase adulta. Pense aí numa situação que vocês ficaram frustrados, com um amigo, com um parceiro, né, com alguém da família, que aconteceu alguma situação que não foi legal, tá bom? Porque aí isso pode ajudar vocês ainda mais nessa análise que a gente vai fazer. Então, olha só, primeiro ponto que a gente vai conversar é, será que a sua frustração ela está num nível saudável, adequado para a situação? Ou será que você está vivendo essa frustração uma dor neurótica? Quer dizer o quê? Existem situações na vida, né, gente, que vão causar dor. Sentir dor é natural, tá? Você vai sentir dor, eu vou sentir dor. Dor é natural, faz parte da vida. A gente vai sentir dor. A questão é que a gente tem que perguntar se a forma que eu estou sentindo essa dor, né, ela tá compatível com essa situação ou não? E aí, é essas questões que a gente vai trabalhar aqui. Por quê? Porque sim, muitas vezes a nossa frustração fala mais da gente do que da situação em si. Às vezes fala da situação, a gente vai falar isso no segundo ponto. Mas vamos começar com o primeiro, por quê? Porque quando as pessoas falam assim pra mim, Dri, como que eu faço para as pessoas terem menos impacto na minha vida? A forma de você fazer as pessoas terem menos impacto, a primeira coisa que você deve fazer para as pessoas terem menos impacto negativo na sua vida, é exatamente fazer questionar essas questões. Como que eu posso, diante das situações da vida, intensificar as situações, né? A partir das minhas interpretações, a partir das minhas vivências, a partir das minhas questões. Porque se eu sinto de forma desproporcional, do tipo, a pessoa me disse um não e eu sinto como um abandono. Eu acho que eu dei até esse exemplo ontem, né? A pessoa me diz um não e eu sinto como um abandono. Veja, isso é uma frustração desproporcional. Aquilo é só um não, não é um abandono. Eu acho que eu já até falei pra vocês em alguma live aí, né, passada, sobre como eu me sentia, né? Então, assim, no início da minha relação com o Júlio, isso acontecia muito. Às vezes a gente tinha alguma discussão, alguma briga natural, a gente tava debatendo, ele tem uma opinião diferente da minha, a gente tem pontos de vista diferentes, e aí, quando isso acontecia, ele falava, não, então tá bom, então vamos parar por aqui, deixa eu esfriar a cabeça, deixa eu ir pra casa. O meu sentimento, a minha frustração naquele momento era de abandono. Era de abandono. Se eu não tivesse essa capacidade de fazer essa autoanálise de, mas isso tá proporcional? Eu ia simplesmente achar que o que estava me causando aquele tamanho de frustração era aquela situação. E eu ia começar a desejar e esperar dessa relação, a ter uma expectativa dessa relação disfuncional, desproporcional. Porque às vezes a gente quer que uma relação resolva as nossas feridas do passado e não vai rolar. Não vai rolar. Entende? Então, naquele momento, existia uma projeção de uma ferida antiga naquela situação. E aí isso fazia com que eu sentia aquilo de uma forma muito mais ampla. E aí veja, se a gente não tem essa habilidade, gente, de questionar e de saber o que é nosso, o perigo é a gente de fato destruir essa relação.
E a gente pode chegar a destruir a relação, porque a gente pode entrar num grau de exigência tão grande, ou a gente pode ficar tão frustrado, tão frustrado, tão frustrado de uma forma disfuncional e desproporcional com as coisas que acontecem, que de duas uma, ou o outro cede e se torna submisso a você, né? Ou essa relação acaba, né? Ou você vive angustiado e triste. Então, a primeira forma da gente criar mais, e aí lá no final eu vou falar um pouco mais sobre a diferenciação, mas a primeira ferramenta para o mundo ter um pacto mais adequado na gente é a gente ter autoconhecimento, é a gente entender sobre nós e sobre as nossas dores, tá? Então eu trouxe aqui 3 dores, 3 formas da gente viver as coisas de uma forma desproporcional. Gente, entenda, vai existir de tudo. Vai ter momento que você tá frustrado porque a pessoa realmente fez alguma coisa que te frustrou. E ok, e aí a gente vai trabalhar aqui no segundo ponto, qual é a melhor forma de trabalhar essa frustração de uma forma eficiente. Mas vão existir outros momentos que sim, que você vai estar projetando. E é importante que você tenha essa inteligência para que você não fique ali sofrendo desproporcionalmente com uma coisa da vida, que todo mundo passa às vezes. A gente tem essa... Quando a gente tá muito ainda conectado às nossas neuroses, que é esse sentimento, né, de inferioridade, ou de que a vida é pior pra mim do que pros outros, ou de que eu sou menos do que o outro, não dou conta, o outro dá conta, enfim, todo esse processo, né, de neurose, a gente tem uma tendência a olhar para os nossos sofrimentos como maiores do que o dos outros, né? E assim, as pessoas lidam com coisas muito difíceis na vida, né? E as pessoas vão conseguir lidar com isso com mais... resiliência, com mais saúde, se elas sentem aquilo de uma forma saudável, adequada para a situação, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, acho que você vai gostar, Ide. Primeiro ponto, eu dou mais do que deveria. Então olha só, se eu sou uma pessoa, que bom que você gosta, Ana. Se eu dou mais do que eu deveria, gente, numa relação, ou seja, isso é uma prática minha. Eu não tenho limites. Então eu tô o tempo todo fazendo mais que o necessário. Isso eu quero que vocês levantem um dedinho aqui. Quem é assim? Às vezes a pessoa nem pediu. E eu tô lá já preocupada, cuidando, resolvendo um problema que ainda nem existiu, né? Fiz sim, Marcelo. Fiz uma live com ele. Às vezes eu tô ali fazendo, gente, uma coisa que a pessoa ainda nem me pediu, mas eu já tô adiantando. Eu já tô lá adiantando e fazendo aquilo para aquela pessoa, porque eu sinto que essa é uma forma de eu demonstrar amor. Então, às vezes, eu tenho uma percepção do amor distorcida, que é o quê? Eu tenho que fazer muito para ser amado. Tem muita gente que confunde, gente, amor com submissão. Acha que amor tem a ver com você fazer tudo pelo outro, tem a ver com você passar dos seus limites pelo outro. Tem gente que acha que limites, que dizer um não é algo mal, é ruim, né? É agressivo. Não é. Limites fazem parte. Se a gente tá falando do quê? Uma relação é constituída de quê? 2 pessoas, 2 indivíduos. Entenda que se existem 2 indivíduos aqui, a gente tem 2 opiniões, 2 sentimentos, 2 percepções. Às vezes elas vão se conectar, às vezes não. Então, como fazer que essas coisas sejam respeitadas, que a gente consiga manter os 2 indivíduos e não que a gente abafe um e faça meio mais meio a um, né? Aquela história da metade da laranja. Deus me livre, metade da laranja não. Seja uma laranja inteira, cada um com sua laranja inteira, pelo amor de Deus. Então, como fazer para que isso não aconteça? Limites. Eu tenho que comunicar pro outro. Eu tenho que falar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que pode, o que não pode, o que eu sinto, porque aí a gente vai conseguindo debater essa relação. E com os limites, eu vou conhecendo o outro vai me conhecendo e a relação vai se desenvolvendo e melhorando. Só que o que acontece? Quando eu não coloco limites e me abandono, porque é isso que acontece, se eu sou uma pessoa ali que tô sempre me esforçando, servil para aquele vínculo, eu vou acabar em muitos momentos me abandonando, porque eu não vou conseguir me dar prioridade nos momentos que eu preciso. E sim, gente, tem hora que a gente tem que se dar prioridade, né? E se dar prioridade não tem a ver com não dar prioridade pro outro em outros momentos, mas a vida ela é diversa, eu vou ter momento para tudo. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, que eu passo os meus limites, isso não é de graça. Isso é importante. Você não faz isso, e eu vou falar de forma bem direta, né, gente? Porque eu acho que é essa diretividade que muitas vezes ajuda. A gente não, quando a gente tá nesse esforço, a gente não tá fazendo isso exatamente pelo outro. A gente tá fazendo pela gente. Porque a fantasia, a ferida dessa pessoa que tem que se esforçar tanto para ser amada, é que ela não é o suficiente para ser amada, que ela tem que se esforçar muito para ser amada. Que
em quem ela é enquanto essência não é o suficiente. Então ela tem que se esforçar para ser amada. E é óbvio, gente, que dentro desse esforço, quando você abre mão da sua vida pelo outro, qual é o tipo de expectativa que você vai criar nessa relação? A mesma. Você está significando que essa é uma forma de você demonstrar amor. Então você vai estar também avaliando o outro a partir do como ele age com você. E o que acaba gerando? Eu começo a ter expectativas exageradas. Exageradas. Aí, por exemplo, se eu ultrapasso os meus limites para ajudar o outro e o outro não faz isso, fala, não, hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje eu vou cuidar de mim, hoje eu vou fazer tal coisa, eu vou ficar ofendidíssima, frustradíssima nessa relação. Por quê? Porque como assim? Eu faço tudo por você e na hora que eu peço pra você fazer uma coisa por mim, você não faz. É óbvio, né, gente, que se é uma pessoa que nunca faz nada pra você, aí é uma coisa que você tem que avaliar. Mas se você tem dificuldade do outro colocar limite em você, dizer não, te frustrar, se você sente que essa frustração se torna uma coisa muito grandiosa, você tem que fazer uma avaliação da sua ação. Porque às vezes a gente tem que ajustar aqui. Calma aí. Mas olha só, eu tô me abandonando, olha só como é que funciona. Eu me abandono pra fazer pelo outro e espero que o outro também se abandone pra fazer por mim. Virou manhaca essa relação. Vão ficar duas pessoas destruídas, duas pessoas abandonadas, com alto abandono nessa relação. Gente, tem coisa que só a gente pode fazer. Vamos dizer assim, eu vou deixar de ir pra academia, tá? Vou deixar de fazer o meu exercício físico do dia, porque, sei lá, porque ele pediu pra eu fazer uma comida. Eu posso fazer isso de vez em quando? Posso, não tem certo e errado. A questão é a rigidez, é o condicionamento. Se o outro ele sempre tem preferência na minha vida, já é alguma coisa pra eu desconfiar. Então, vamos dizer que eu sempre faço isso. E aí tem um dia que eu peço pra ele fazer alguma coisa e eu falo, não, eu estou indo pra minha academia. E aí aquilo vai me gerar uma grande frustração. Agora vamos dizer que ele não vá também pra fazer por mim. O que começa a acontecer? Ninguém se cuida nessa relação, ninguém tem tempo pra si. Começa a virar uma nhaca, por quê? Porque eu tô projetando no outro, o outro tá projetando em mim, e a gente tá querendo que outra pessoa resolva a nossa vida enquanto a gente não resolve, e a gente fica tentando resolver do outro. Vira um problemão. Porque tem coisas na nossa vida, gente, que é só a gente que resolve. Que é individual, que é intransferível. Cuidar da sua saúde física, por exemplo, mas existem muitas outras coisas, como, por exemplo, cuidar da nossa saúde mental. Não tem como você falar assim, amor, vai lá pra terapia e faz a terapia por mim. Não, né? Esse é um processo individual. E por isso é importante manter a individualidade. Então, o primeiro ponto do que pode fazer a gente sentir uma frustração exagerada é exatamente a gente ter ali expectativas exageradas, tá? Então, o que pode fazer a gente ter frustrações mais intensas são essas expectativas que às vezes não estão adequadas para a relação. Tá bom? Porque às vezes eu não estou tendo um comportamento saudável dentro daquela relação. Então, muitas vezes a gente precisa olhar, sabe que legal que eu vi? Que fala exatamente disso, me veio agora na cabeça. Aquele documentário falando sobre a Michelle Obama, ela fala exatamente isso. Ela fala que ela começou a fazer terapia e que aconteceu exatamente isso. Ela começou a... Ela teve um momento em que ela tava, né, o Obama tava lá cuidando da vida política, etc, nananã, e que ela tava mais com as crianças. E que aí ela começou a perceber que ela ficava com raiva quando ele saía pra malhar. Porque ela pensava assim, poxa, ele tá tendo esse tempo e eu tô aqui cuidando das crianças, etc. E aí ela conversou com isso, né, na terapia, amadureceu e tal. E entendeu que, na verdade, o que ia tirar a frustração dela não era fazer com que ele deixasse de ir pra academia, e sim que ela começasse a ir também. Né? Então, tipo assim, então deixa eu organizar as coisas aqui pra eu também poder ter esse direito de começar a cuidar de mim. Então, às vezes, né, gente, a gente precisa olhar para a gente e ver como que eu tô lidando com essa relação. Qual a expectativa que eu coloco nessa relação? Se eu dou uma expectativa, se eu tenho uma expectativa, né, de que o outro resolva a minha vida, como eu resolvo a dele, eu vou me frustrar muito. Muito. Muito, 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 muito. Tá? Então, ajuste suas expectativas, ajuste suas ações, tá? Amor, relacionar, não é submissão, não é servidão, é troca, é apoio, é suporte, né? Mas não servidão. Vai ter hora que não vai acontecer, né? Vai ter uma frustração e tudo bem, acontece. E se nesse momento você estiver ali exagerando na sua ação, você vai ter uma frustração muito grande, tá bom? Esse foi o primeiro. O segundo, eu levo tudo pro lado pessoal, ou seja, eu nutro as minhas neuroses. Então vamos dizer assim, ó,
esse exemplo, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe no início da live, falando sobre minha vivência, né, no início da relação, onde eu sentia aquilo como um abandono, né, eu estava levando aquilo muito para um lado pessoal. E, na verdade, não era, né, não era algo não era um abandono, eu estava fazendo ali, vamos dizer assim, nutrindo as minhas neuroses. O que é nutrir as neuroses, gente? As neuroses são essas falsas verdades que a gente define a partir dos nossos medos, das nossas feridas, das nossas carências. Então a gente define, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, ou eu só vou ser amado se eu for esforçado, ou as pessoas só vão me aceitar se eu for perfeito, ou o mundo é perigoso, então tem que ser agressivo o tempo todo. Enfim, existem milhares de neuroses possíveis a partir do nosso processo adaptativo. E o que a gente geralmente faz? A gente fica reforçando. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma neurose de relacionamento é ruim. Como que eu vou pra vida pra reforçar isso? Eu vou pra vida e vou buscar relações ruins, destrutivas, vínculos negativos e vou falar, tá vendo como isso é ruim? Por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Aí vamos dizer assim, que eu sou ótimo no meu trabalho e aí chega um belo dia eu erro alguma coisa. Aí a neurose ela é como se fosse um foco. É como se ela grifasse aquela situação e levantasse aquilo ali diante das outras. Então eu vou falar, tá vendo como eu não sou bom o suficiente? Diante do meu erro. Mas eu não olho, não tenho um olhar para todos os meus acertos. Eu foco naquele erro e falo, tá vendo? Então veja, às vezes a gente leva as coisas muito pro lado pessoal. Então, uma pessoa no trabalho, né, por exemplo, a pessoa, sei lá, fala alguma coisa, faz alguma coisa. Se você, por exemplo, é uma pessoa muito insegura, você já pode pensar, ela tá falando de mim, ela tá fazendo pra mim, ela tá... Percebe? A gente já traz pra gente. E às vezes, gente, as pessoas só estão vivendo a vida delas. Essa é a verdade. Às vezes as pessoas só estão vivendo a vida delas. Às vezes a gente acha que, fulaninho deixou de falar comigo por causa disso, disso, disso. Não. Às vezes, fulaninho tá simplesmente ocupado com outra coisa, não é com você. Então, muitas vezes as nossas frustrações são sim essas fantasias emocionais, são sim essas neuroses que a gente fica interpretando as coisas da vida. E é importante... Gente, olha só, isso que eu tô falando assim, Dri, então quer dizer que as minhas frustrações são tudo culpa minha? Não, tem frustração que é real. Mas olha o quanto que isso é poderoso. Se a gente, de fato, consegue entender boa parte disso daqui, a gente vai estar diminuindo em pelo menos metade o nosso nível de frustração na vida. Entende? Então é muito poderoso a gente conseguir se perceber na vida. Porque muitas vezes as pessoas trazem essa palavra responsabilidade como um peso. Do tipo assim, então responsabilidade é igual a culpa. Não. Responsabilidade é igual a poder, não é igual a culpa. Você não tem que olhar para uma coisa que você é responsável com culpa, no sentido de, caramba, então quer dizer que eu participei disso. Sim, se você participou de algo destrutivo para você, é porque você provavelmente ainda não tinha consciência, porque você provavelmente ainda não estava bem emocionalmente, porque você provavelmente estava com uma baixa autoestima. Ninguém escolhe ter atitudes destrutivas na vida porque quer, né? Às vezes isso é um padrão construído e definido durante a vida inteira, não é uma coisa simples de fazer. A gente tem que trazer responsabilidade como poder, que é, então eu posso viver de outra forma. Entende? E não como culpa. Então, quando eu falo sobre a gente levar para um lado pessoal, é exatamente isso. Às vezes a gente está inseguro na vida e acaba interpretando a relação, as questões da vida do outro, das ações do outro, da pior forma possível. Você é assim ou você conhece alguém assim? Me fala aí. Que sempre leva as coisas muito pro lado pessoal? Que sempre acha que as pessoas estão contra, que sempre acha que as pessoas estão rejeitando e abandonando, que sempre acha que as pessoas estão a desqualificando, que alguma coisa ruim, a pessoa vai fazer alguma coisa ruim com ela. Vocês conhecem ou vocês se sentem assim? Porque, veja, isso é muito sofrido. Isso é muito sofrido. Né? E aí, não adianta, porque você pode ter o melhor relacionamento possível. Vamos dizer assim, que você encontre o melhor marido, a melhor esposa. E ainda assim, você vai ficar sentindo que tudo que o outro faz é uma ameaça pra você. Porque isso é anterior à relação. Isso é uma questão sua. Percebe? Isso é uma coisa anterior da relação. Não é sobre a relação. É anterior. Já vem das minhas feridas antigas. As neuroses já vêm dessas feridas muito antigas. Então a gente tem que ficar atento a isso, gente. Muito atento a isso. Muito atento. Senão a gente fica num sofrimento constante na vida. Ao invés de estar usufruindo das relações e vivendo de forma leve, né? E vendo as pessoas escolhendo a vida delas. Por exemplo, você quer ver uma coisa?
Um exemplo, muita gente tem dificuldade de fazer aniversário. Por que muita gente tem dificuldade de fazer aniversário? Porque as pessoas têm medo de se frustrar. Às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto do meu aniversário, não gosto de fazer aniversário, não gosto de comemorar. Mas por quê? Quando você vai indo aprofundando, a gente chega muitas vezes nesse ponto, que é, eu tenho medo das pessoas não irem no meu aniversário. Eu tenho medo de me decepcionar, eu tenho medo de me frustrar. Gente, de verdade, um pensamento que eu tenho e que, assim, é muito libertador pra mim, né? E veja como é uma projeção, porque quando a gente se sente seguro no amor, a gente sabe quem ama a gente. E aí a gente não vai ficar chateado porque a pessoa não pôde ir no meu aniversário, porque a pessoa não me ligou em uma determinada época ou em uma determinada situação, porque às vezes a pessoa ela tá atolada lá com as coisas da vida dela. Mas se a gente tá seguro no amor, a gente sabe que aquela pessoa tem amor pela gente. A gente não precisa que essa pessoa fique o tempo todo mostrando. E sim, às vezes vai acontecer da pessoa não conseguir corresponder a alguma coisa, dele não conseguir estar presente, dele não conseguir estar disponível. Então, se eu levo muito pro lado pessoal, eu posso gerar uma grande frustração numa coisa que é besteira, que é bobo, que é pequeno. Por exemplo, fazer um aniversário. Quando eu faço meu aniversário, eu chamo algumas pessoas, né? Não tô chamando mais porque Covid, mas eu chamo algumas pessoas e o meu coração é: hoje eu vou celebrar com as pessoas que estão aqui. As pessoas que estão aqui são as pessoas que a vida, né, e que o mundo e que eu tô precisando agora. Então são as pessoas importantes agora, são essas que estão aqui. Pronto, e as pessoas que não puderam vir, eu não levo pro lado pessoal. Se algum amigo esquece de me ligar na data do meu aniversário, eu não vou levar pro lado pessoal. Porque não é isso que determina o amor dele por mim. Agora, se eu sou uma pessoa insegura e tô sempre sentindo que as pessoas vão me abandonar porque isso é um trauma meu, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sempre significando as coisas como a pior coisa do mundo. Significando que aquele amigo que não me ligou me abandonou. Percebe? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão de estar sempre levando tudo pro lado pessoal, porque isso deixa a gente muito sensível ao mundo, deixa a gente muito exposto ao mundo. E exposto não só à agressão do outro, mas exposto a qualquer coisa, porque eu sei lá o que a gente pode interpretar como frustração. Qualquer coisa. Às vezes a pessoa olhou com uma cara diferente, a pessoa, nossa, essa pessoa olhou com uma cara muito estranha pra mim hoje. E é verdade, gente, sim, dependendo do nível da neurose que eu tô, a forma que a pessoa me olhar, pronto. Eu vou usar disso pra avaliar que aquela pessoa me olhou de forma muito estranha, que tá acontecendo alguma coisa, que ela deve estar chateada comigo, ou que agora eu tô chateado com ela, porque ela... Sério, isso é real. Isso é real. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E essa é uma pergunta importante, né? Que é, eu tô levando as coisas muito pro lado pessoal? Realmente essa pessoa tá fazendo isso? Realmente essa pessoa tá me abandonando? Realmente essa pessoa fez alguma coisa pra mim? Ou ela tá lá vivendo a vida dela e eu que tô interpretando isso? Tá? Muito importante, muito poderoso ter a coragem de fazer essa reflexão, tá bem? Então, primeira pergunta é, eu dou mais do que eu deveria? Eu ultrapasso os meus limites e acabo gerando, então, uma expectativa desproporcional nessa relação? Segunda pergunta, eu tô levando pro lado pessoal? Eu que tô interpretando essa situação, isso é real? Ou eu que tô levando pro lado pessoal achando que aquilo tem a ver comigo e às vezes não tem nada a ver comigo? Tá bem? Essa é a segunda pergunta. E vamos para a terceira pergunta, que é exatamente a projeção. Então, veja, muitas vezes a gente vai... Só pegar aqui minha água. Ah, tá aqui. Muitas vezes a gente vai projetar nas relações funções não apropriadas. Então, por exemplo, muitas pessoas projetam, por exemplo, mulheres podem projetar nos homens uma relação de pai. Homens podem projetar na mulher uma relação de mãe, por exemplo. Falar assim, nossa, mas a minha mãe sempre fez isso pra mim, você não tá fazendo. Aí qual é a resposta, geralmente? Eu não sou sua mãe. É a mesma coisa, né? Pra mulher, eu não sou o seu pai, eu sou o seu companheiro. Então, às vezes, ou pra uma amizade também, às vezes a gente fica numa codependência da amizade. A projeção, ela fala exatamente sobre essa questão da codependência. Às vezes eu tô numa amizade, né, e aí eu tô apegada àquela pessoa, e aí pronto, agora eu só posso ser feliz com aquela pessoa. Então, tipo assim, essa pessoa tem que me atender, tem que conversar comigo, tem que ficar horas comigo, tem que ficar... Então eu tô definindo, né, a minha felicidade a partir do outro. Eu preciso do outro, eu crio uma codependência. Eu preciso que o outro esteja, eu preciso que o outro atenda, eu preciso que o outro pra eu estar feliz. Então é óbvio que eu vou ficar frustrado, porque eu tô projetando naquela relação uma função que não é saudável. Que não é saudável.
As relações dentro de uma vida adulta, gente, não é pro outro te salvar, te fazer feliz, né? Cuidar de você, né? E aí, quando eu falo cuidar, veja, não é te dar apoio, suporte, porque sim, isso é, né? As relações têm exatamente esse lugar, dar apoio, suporte. Tô falando assim, cuidar no sentido de se responsabilizar por você. E nem você pelo outro. Porque olha o que acontece também. Às vezes, nós nos tornamos refém da manipulação e da chantagem do outro, exatamente porque às vezes nós somos as pessoas que salvam. E às vezes a gente começa a sentir aquela relação como pesada, porque a gente começa a sentir que se a gente não fizer aquilo, a pessoa vai ficar muito frustrada e vai ficar muito chateada com a gente. E aí vocês já sentiram isso? Uma relação que é pesada no fim das contas? Porque eu tenho que ficar milindre, eu tenho que ficar pisando em ovos, porque qualquer coisa aquela pessoa pode não gostar? E pode. Por quê? Porque ela projeta tudo em mim. Então, a gente tem que estar atento pra gente não ficar projetando as nossas carências, as nossas soluções no outro, tá? Porque senão a gente fica codependente dessa pessoa. E aí, qualquer momento que essa pessoa não estiver disponível, alguma coisa do tipo, a gente vai ficar extremamente frustrado. Ai, Érica, que bom que você tá gostando. Entende? Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação, né? Quais são as funções que eu dou para as minhas relações? O que eu espero do meu vínculo de amoroso? O que eu espero dos meus amigos? O que eu espero do meu chefe? O que eu espero das pessoas? Vai ajustar essa função. Porque se essa função estiver desajustada, se você estiver vivendo um processo de codependência, você vai se frustrar muito mais do que o necessário. Muito mais do que o necessário. Tá bom, gente? Ficou entendido? Pri, querida, ficou entendido? Gostaram dessa primeira parte da live? Maria, que bom que você tá gostando. Então vamos para a segunda parte da live. Tá bem, Dri, já puxou bastante nossa orelha. Às vezes eu brinco com os meus clientes, eu falo assim, tá bom, agora acabou a sessão puxão de orelha, vamos para outra parte. Então já puxei bastante a orelha de todo mundo, a minha também, tá? Somos todos iguais também, já fiz tudo isso daqui. Já passei dos meus limites, fiquei com expectativas disfuncionais, já levei coisa pro lado pessoal, que não precisava, né? Já projetei funções erradas, né, pro outro, que deixou as relações pesadas. Já fiz tudo isso daqui também, gente. É isso. A gente tá aqui na vida pra crescer e desenvolver. E como é bom não fazer nada dessas coisas. Como é gostoso, porque você não fica ali o tempo todo com aquele... Que é uma das dores maiores da vida, né, gente? Que é o sentimento de rejeição, de abandono, né? De injustiça. É muito ruim, né? É muito ruim, assim, é um dos piores sentimentos que a gente tem. É muito doloroso. Então, às vezes a gente tá vivendo, revivendo esse sentimento muitas e muitas vezes com coisas que não são necessárias, que não são exatamente isso, que são só questões nossas que a gente precisa trabalhar, tá bom? Que bom, Id, que você tá gostando, que você tá aprendendo. Esse é, gente, realmente o grande objetivo das lives, tá? É levar poder pra vocês, poder pessoal, tá bom? Autonomia, inteligência emocional, autoconhecimento. Então, vamos pra parte 2. Tá bom, Dri, então... Já fiz análise das minhas coisas. Mas e quando realmente a pessoa me frustrar? Ela fizer uma coisa que me chateou muito. Vamos lá. Veja, foi aquilo que eu falei no início da live. Todo mundo vai sentir dor. Viver, gente, faz parte. A gente vai sentir prazeres, alegrias e dores. Faz parte do viver, concordam? Então, todo mundo vai sentir. Ai, bem-vindo, casal. Que lindos. Fico feliz que vocês estão assistindo. Eu tô fazendo sessão de terapia juntos, né? Adorei. A gente pode fazer um quadro depois pra galera assistir. Quem estiver se relacionando, a gente pode fazer um quadro depois só com temas pra relacionamento, que aí pode ser legal, né? Assistir de casal. Então, olha só, segundo momento. E quando acontece, né? Então, assim, vai acontecer. Como eu falei, né? O outro não vai estar em função de mim, eu não vou estar em função do outro. A gente vai ter, às vezes, expectativas, sentimentos diferentes um do outro, né? E às vezes, de fato, o outro falhou, pisou na bola, fez uma coisa que não foi legal mesmo. E aí eu fiquei extremamente frustrada. Então, veja, uma frustração é um sentimento que gera dor. Quais são as emoções que geram dor? Tristeza, raiva e medo. Como a gente vai viver esses elementos dentro de uma frustração depende da situação. Tem frustrações que a gente fica com mais raiva. Tem frustração que a gente fica mais triste. Tem frustração que a gente fica com mais medo.
né? E aí quando eu falo medo é o quê, né? Aí, por exemplo, vamos dizer que eu tô lá fazendo um trabalho, né? E aí eu vou e me frustro, porque eu falhei, porque não deu certo, porque... Aí eu vou ficar, ai meu Deus, será que eu vou fazer isso de novo? Será que eu entro nessa de novo? Que é melhor desistir? A mesma coisa nos vínculos, né? Isso pode acontecer. Então, e tem frustrações que vão mesclar essas emoções de formas diversas. Então, gente, como eu falei ontem, a questão não é sentir, é o que eu faço com o meu sentimento. No momento que eu sinto tristeza, raiva e medo, o que eu faço com isso? Porque olha o que muita gente faz. Fica chateada e não falo mais com você. Não quero conversar. Mas o que aconteceu? Me fala. Não. Não quero falar. Como é que vai resolver isso? Percebe? Então a gente precisa ter maturidade para lidar com as nossas emoções. A gente precisa ter maturidade para lidar com as nossas emoções e para conseguir comunicar, expressar, canalizar isso de uma forma positiva e construtiva para mim. Mesmo que, em última análise, seja eu sair daquela relação. Porque, veja, muita gente fala assim, ai, mas por que fulaninho faz isso comigo? Me frustra tanto. Aí quando você vai ver, a pessoa tá numa relação, sei lá, 5 anos, com uma pessoa que tá maltratando ela há 5 anos. Então, é o outro que vive me frustrando ou é eu que fico deixando o outro me frustrar também? Porque é isso, né, gente? A gente também vai ter que entender que não tá tudo no nosso controle, no nosso poder, né? Existe o eu e o outro. Então, eu preciso fazer análise do que é meu, né? E preciso tentar me comunicar da melhor forma possível para que o outro também faça a análise dele. Mas isso é uma coisa que eu não vou ter poder e controle. Então, já fiz de tudo, Dri. Já fiz terapia de casal, ele não aceita, ele não gosta, não quer... Não... ok. Então, aí chega a hora de você se responsabilizar pela sua felicidade. Então, o que você vai fazer disso? Infelizmente. Né, gente? Infelizmente. Porque se a gente fica num vínculo que só faz mal, o que vai acontecer? Estão 2 pessoas infelizes daqui a pouco, né? E é isso. E no fim das contas, em última análise, né? Essa é uma responsabilidade minha. É claro que isso não é fácil. Não é fácil sair de um vínculo, né? Às vezes, se a gente aceita isso, é porque a gente tá muito codependente, é porque a gente tá muito inseguro, é porque a gente tem uma baixa autoestima, uma autopercepção, uma autoimagem destrutiva. E é aproveitar que tem um casal aqui, é muito importante, gente, que a gente entenda que quanto mais uma pessoa estiver saudável, quanto mais feliz, saudável uma pessoa tiver, mais a outra também vai estar. Entenda que quando a gente ama alguém, essa pessoa tem um impacto maior na nossa vida. Por quê? Porque ela é mais importante. Ninguém vai, por exemplo, sei lá, eu vou ali no postinho médico e aí alguém falou alguma coisa e aí eu fiquei com raiva. Quanto tempo vai demorar pra eu esquecer isso? Rapidinho, né? Tipo assim, não gostei que aquela pessoa fez. Aí, ok, venho pra casa, vou fazer minhas coisas que uma hora eu já nem lembro mais. Por quê? Porque ela não é uma pessoa muito importante na minha vida. Agora, as pessoas que a gente ama são muito importantes. Então, elas têm um espaço maior na nossa vida. E sim, elas vão ter um impacto maior. Então, às vezes, a gente acaba, vamos dizer assim, em viver numa relação de uma forma um pouco numa disputa, sabe? Numa disputa de poder, numa disputa de quem é certo, numa disputa... E a gente tem que entender que uma relação saudável, quanto mais o outro estiver feliz, provavelmente eu também vou ficar mais feliz. Por quê? Exatamente porque dentro desse impacto, essa pessoa vai ser mais leve comigo, essa pessoa vai ser mais liberal comigo, vai entender as minhas necessidades, essa pessoa vai me apoiar nos momentos que eu preciso, porque tem uma troca, percebe? Agora, o que às vezes acontece? Só desligar aqui o ar, gente, tá frio. O que muitas vezes acontece? A gente por exemplo, não tá inseguro. Aí a gente vai e começa a querer tirar a coisa do outro. Então, por exemplo, vamos dizer que eu fiquei frustrada. Em vez de eu ir lá querer resolver isso, tá? Porque eu falei tudo isso e não expliquei por que eu tô falando, né? Então, vamos dizer que eu fiquei super frustrada. Em vez de eu querer ir lá resolver isso com o outro, eu quero punir o outro. Só punir. Porque eu fiquei com raiva. Entenda que se eu só quero punir, isso provavelmente não vai melhorar a nossa situação, só vai piorar. Então, a comunicação é importantíssima. Se alguém te frustrou e fez uma coisa que você não gostou, a chance dessa relação ser saudável é você falar. É se você falar. Se você não fala, se você não se posiciona, Adri, mas eu tenho muita dificuldade. Tá bem. Então é importante entender por que tem essa dificuldade. E começar, entenda, a gente tá na vida, gente, pra crescer. A gente não vai ter todas as ferramentas aqui agora. Pá, tem tudo aqui.
Mas é importante, então tá, eu tenho dificuldade de colocar limite, eu tenho dificuldade de confrontar, eu tenho dificuldade de desagradar, eu tenho dificuldade de questionar, eu tenho dificuldade de opinar. Então tá bom, veja qual é essa dificuldade e coloque pra você como uma meta. Tá bom, então eu quero desenvolver essa capacidade. Se você tiver a possibilidade de fazer uma análise, né, psicológica, melhor ainda, porque você entende o porquê dessa dificuldade. Porque, assim, todos nós temos capacidades iguais. A questão é que algumas pessoas viveram algumas opressões a mais e outras menos. E isso vai fazendo com que algumas capacidades sejam reprimidas. Então, ok, eu tenho dificuldade com isso. Mas nesse momento é importante a gente agir de uma forma coerente. Então, olha só, o primeiro ponto que eu coloquei aqui. Eu ajo de forma coerente? Então, por exemplo, eu tô super frustrado com a pessoa e tô sorrindo pra ela. Ou eu tô super com raiva e não falo mais com a pessoa. Não comunico porque eu tô com raiva, o que aconteceu. Deixa pra lá, não quero mais falar. Deixa. Não vamos conversar. Gente, como que uma relação vai amadurecer desse jeito? Conversa é instrumento básico. Falar pro outro. Olha só como isso é importante. Entenda que às vezes tem enfrentamentos, falas e conversas que podem ser super chatas e desagradáveis, mas que elas são um investimento. Porque quando você consegue de fato comunicar para o outro o que te fere, o seu limite, você está preservando a sua relação de brigas futuras. Tem casal que fica brigando a mesma coisa a vida inteira, porque não conseguiu se comunicar ainda direito. Não conseguiu parar e baixar as defesas e deixa eu entender você, e você me entenda e vamos então caminhar juntos nisso. Não conseguiu, porque às vezes tá exatamente nessa briga, nessa. Aí, veja, às vezes aquela pessoa que eu amava começa a se tornar meu maior inimigo, porque eu começo a querer agredir, começo a querer... Então, a própria vingança, gente, é uma forma destrutiva de expressar a frustração. Porque, veja, se você ainda tem que vingar, você ainda tá contaminada com aquela raiva. E é isso te faz mal ficar lá um tempão contaminado com a raiva, contaminado com... Não. Mas isso quer dizer que então eu não vou fazer nada, eu vou deixar passar e vou perdoar? Não. A gente precisa comunicar, conversar, ser coerente com os nossos sentimentos, demonstrar nossos sentimentos, falar como a gente se sente. Às vezes, ao invés de eu falar assim pro outro, você fez isso e eu não gosto que você faça isso, e nananã, isso é um desrespeito. Isso pode ser pouco atrativo pra pessoa te ouvir, mas você pode falar assim, quando você faz isso, eu me sinto assim, eu me sinto mal, eu me sinto ofendido, porque eu me sinto tal. E você pode falar sobre como você se sente. Isso é um convite muito maior pro outro. Tá, então, tá bem, eu estou ferindo. E agora eu tô entendendo por que eu tô ferindo. Aí a pessoa pode falar, mas que besteira você ficar com isso, você achar isso, você pensar assim. Aí a gente tem que falar, gente, não é besteira, cada um tem o seu sentimento. Agora, isso quer dizer que o outro tem que controlar o outro? Não, gente. A gente pode lidar com os sentimentos do outro, ainda ter a nossa liberdade, entrar em acordos dentro da relação. Então, quando existe uma frustração, gente, a gente precisa expressar as nossas emoções de forma coerente, comunicar, agir diante dessas frustrações e também reavaliar a nossa flexibilidade. Então, essa é uma pessoa que sempre me frustra, sempre me sacaneia, sempre faz um monte de coisa comigo e eu continuo lá, então eu tenho que começar a pensar que talvez eu esteja adoecido porque eu não tô conseguindo romper esse vínculo, seja de amizade, seja de parceria, seja do que for, seja de chefia, né? Porque às vezes as pessoas ficam anos e anos e anos num trabalho sendo maltratados por um chefe, né? E aí a gente tem que perguntar, cara, o que eu tô fazendo pra sair daqui? Pra ir embora daqui? Não tá fácil, né? Encontrar emprego, mas eu tô me movimentando quanto a isso ou não? Ou eu tô só aqui reclamando, tá? Então, veja, nesses momentos, gente, que a gente verdadeiramente está frustrado, a gente precisa digerir essas emoções. O que pode fazer muito mal pra gente é a gente não falar, não digerir, não entrar para aquela curva. Então, assim, quem não assistiu a live de ontem, eu vou tentar subir ela hoje ainda pro YouTube. Vai lá, porque ela é muito complementar com o que eu tô falando aqui hoje. Então, se a gente não conseguir fazer aquela curva de início, meio e fim desse sentimento, a gente acaba ficando contaminado com ele. E aí a grande questão disso é que quando a gente não resolve aquilo, a gente começa indo para as outras relações, contaminando outras relações. Então, por exemplo, eu fiquei super frustrado com uma pessoa, né, com um ex-namorado. E aí é péssimo se eu não resolvi isso, eu ficar projetando isso nessa minha relação agora. Porque era aquela pessoa e agora eu tenho outra relação. São pessoas diferentes. Então eu tenho que resolver isso lá. Mesmo que a solução seja
Tá bem. Então, assim, você não consegue entender essa questão, a gente não consegue. Então, tá bem. Então, é uma coisa que você não consegue deixar de fazer, é uma coisa que você não consegue, né? Então, vamos dizer assim, uma pessoa que mente pra você. Então, essa pessoa mente compulsivamente. E mesmo você falando, isso me frustra, isso me deixa insegura, eu não gosto disso, eu não quero. Mesmo você comunicando isso várias e várias vezes, e isso ainda assim não dá certo, é importante agora a gente tomar uma decisão a partir disso. Agora, eu vou trazer a questão do outro pra uma nova relação? Ficar, qualquer coisa que o outro namorado falar, pronto, vai mentir pra mim. Então a gente tem que estar muito atento pra gente não ficar carregando essas frustrações na vida e contaminando as nossas novas relações. E por isso é importante a gente digerir elas. Por mais difícil que seja, é importante a gente digerir, falar, conversar, né, resolver, pra gente conseguir limpar isso da nossa vida e não ficar carregando um monte de saco de frustração na vida, né? Daqui a pouco a gente tá uma pessoa rancorosa, amargurada, tá? Então tem que ficar atento a isso. Então, frustração vai rolar, vai rolar. Você vai viver situações frustrantes, eu vou viver, todo mundo vai viver. A questão é exatamente essa. Eu vou digerir e vou crescer com isso, porque às vezes você colocar um limite, você falar sobre o que você sente, você está gerando crescimento naquela relação. Você está gerando crescimento naquele ambiente. Ou você vai ficar tímido, você vai ter emoções, vai expressar emoções de forma desproporcional. O que eu vou fazer com isso? No momento em que de fato eu estou ferido, eu sou uma pessoa resolutiva, uma pessoa que vou atrás dessa solução, eu sou uma pessoa que expresso as minhas emoções, ou sou uma pessoa que me fecho, ou sou uma pessoa que disfarça as minhas emoções? O que eu faço? Porque isso vai determinar quanto essa frustração vai ficar aí dentro. Ou a gente vai digerir ela, né, e vai conseguir processar para que a gente possa estar daqui a pouco bem de novo, ou a gente vai ficar apegada a ela. Apegada. Então aí entra essa outra questão, que é, de fato, as pessoas vão frustrar a gente, né, gente? Não tem o que fazer. Isso faz parte dos vínculos. Você vai avaliar o grau você vai avaliar o grau de impacto, né? O grau de seriedade que sobre aquela coisa que a pessoa fez. Então, isso é uma coisa muito séria, ou isso é uma coisa, ok, que me frustrou, mas não é uma coisa séria, é só uma frustração, conversando a gente já resolve e etc. Então, você vai ter que fazer esse tipo de avaliação para você conseguir, então, ter uma expressão adequada e autêntica, né? E o que eu tô sentindo? Eu tô com raiva, eu tô triste, eu fiquei com medo. O que isso me gerou? Para que eu consiga comunicar isso também de forma eficiente dentro da situação, né? E eu consiga digerir aquilo ali. Porque senão eu fico apegada com aquilo ali. E aí, veja, só quem perde com isso sou eu. Porque é isso, eu vou me tornando uma pessoa pesada na vida. Amargurada, irritada, cansada. Porque eu tô ali acumulando um monte de frustrações. Tá bem? Então, não é uma questão de ser responsabilidade sua o que o outro fez. Mas o que você vai fazer com isso é uma responsabilidade sua. Tá bem? E aí, pra terminar, gente, a questão exatamente da gente saber a importância da nossa autonomia. Deixa eu ver o que o Marcelo falou. Eu faço análise desde os meus 14 anos e minha esposa implica com o meu tratamento, com o meu espaço terapêutico. Pois é, isso é isso, né? Tem que tomar cuidado, né, com essa questão da terapia. Geralmente, né, eu indico que os dois façam, né, para que os dois consigam entrar em contato com as suas próprias questões e às vezes isso vai facilitar, a conversa vai ser menos de ameaça, de insegurança e mais de autoconfiança, mais de cada um conseguindo lidar com as suas próprias coisas. Então isso ajuda muito as relações, né, quando os dois fazem. É muito natural as pessoas se sentirem ameaçadas com o outro fazendo, porque vamos dizer assim, né, o que vai gerar, né, é que essa pessoa esteja cada vez mais saudável, cada vez mais autônoma e cada vez com maior autoestima. E se o que segura essa relação são comportamentos codependentes, isso vai ameaçar. Então, é importante e legal, né, que as duas pessoas façam. Então, gente, qual a importância dessa autonomia, né? Por que é importante a gente ter autonomia na vida, a gente ter saúde emocional? Porque isso vai determinar como que a gente vai lidar com as coisas que acontecem na nossa vida. Porque frustrados a gente vai ficar em muitos momentos. Muitos momentos vai ser todas aquelas questões que eu falei no tópico 1. Muitos momentos vai ser, sim, frustrações reais, né? E aí a questão não é só o que o outro faz comigo, mas é como eu lido com as coisas que o outro faz comigo.
Entende? Então é muito importante a gente desenvolver, ficar atento se a gente não vive as nossas relações de forma codependente. Porque é isso, se eu vivo de forma codependente, o que o outro faz tem um impacto triplicado em cima de mim. Porque não é só uma pessoa me dizendo não, é a pessoa que eu dependo me dizendo não. Então, aquilo ali vai ser gigante, aquele não vai ser gigante. Né? É importante que eu tenha que expressar as minhas emoções. É importante eu ter saúde emocional para conseguir expressar as minhas emoções de forma inteligente, de forma efetiva, saudável, e não ficar disfarçando, e não ficar me fechando, e não ficar, às vezes, exagerando naquilo ali. Eu consegui expressar aquilo de uma forma eficiente, numa conversa madura, que gere soluções, que gere saídas, tá bem? Sim, gente, se vincular é um dos grandes desafios da vida, mas é ao mesmo tempo um dos grandes benefícios da vida, né? Então, invista na sua relação com você, porque quanto mais você estiver seguro com você, né, mais você vai conseguir lidar tanto com as frustrações, como também mais você vai conseguir aproveitar e receber também do afeto, né? Que às vezes as mesmas pessoas que nos frustram também são pessoas que nos dão amor. Porque a frustração faz parte das relações também. Aí a gente só tem que estar avaliando se são frustrações num grau ok, né? Que não rompe ali com a confiança, com a admiração, com a troca e com respeito, né? Se só são frustrações. E é isso com conversa, com uma dinâmica onde eu aceito as minhas coisas, eu aceito ouvir e o outro também aceita ouvir, a gente consegue então amadurecer essa relação. Tá bem? Pois é, aí essa é uma questão, né, Ide? Isso acontece? Às vezes você fala e a pessoa não quer ouvir. Aí essa é a grande questão. E é por isso que às vezes a gente tem dificuldade de ir até a última análise. Porque em última análise, né, o que você vai ter que avaliar se essa pessoa insistentemente não quer te ouvir, insistentemente não se preocupa, insistentemente te fere, é de que você vai ter que avaliar, né? Ao invés de por que essa pessoa faz isso comigo, é importante perguntar por que eu fico com uma pessoa que faz isso comigo. Percebe? Porque aí talvez você tenha que avaliar o que isso tem a ver com você. Toda essa ferida, todo esse processo onde você fica ferida. Tá? São reflexões difíceis mesmo, né, gente? Como eu falei no início, são perguntas pra gente se fazer na vida e pra gente poder, então, assim, ficar cada vez mais poderoso e mais... Lembra que eu falei pra vocês ontem? Feliz. O que é ser feliz? Feliz não tem a ver com não ser triste, não tem a ver com não ser... Ter uma vida feliz tem a ver com a gente conseguir lidar com as coisas de forma mais saudável, né? E usufruir mais das coisas boas. Isso é ser feliz, isso é ser saudável na vida. Não tem nada a ver com perfeição. Ninguém é perfeito. Nem eu, nem vocês. E tá tudo bem. A gente tá aqui pra crescer. Tá bom? Vamos pra frase do final? Então, a frase final é Freud. É Freud. Tá parecendo que eu falei é foda, né? Não, é Freud. Sempre verificar como você falou sobre nós. Não entendi. Me explica melhor. Josiane. Última frase é de Freud. Ela fala assim: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Como que eu fico segura de ser amada, gente? É convencendo o outro a me amar? Ou é trabalhando a minha autoestima? Para que eu usufrua do amor que o outro tem para me dar, ou para que eu decida acabar com uma relação que não tem amor para me dar? Percebe? Então, a gente fica seguro, muito dessas frustrações aqui vem da nossa insegurança. A gente fica seguro quando a gente está seguro de ser amado, iniciando por nós mesmos, iniciando pelo nosso amor próprio. Amor próprio não é uma fantasia, amor próprio não é uma energia, amor próprio é algo palpável, é algo real, que decide as suas ações, que impacta as suas decisões, que incide nos seus limites, até onde eu vou por alguém. Se eu tô indo por alguém para além dos meus limites, para além da minha própria saúde, para além do respeito para comigo, eu estou pagando muito caro por essa relação, tá? Muito caro por essa relação. Infelizmente, a gente tem uma cultura
né, de que as relações, de que amor bom é aquele amor sofrido, aquele amor difícil, aquele amor... E não é, gente. Um amor bom é um amor leve, de troca, de afeto fácil, de conversa. Percebe? Então, é muito importante a gente começar com esse amor na gente. Eu me sentir amada, eu me sentir importante, eu me sentir bem comigo mesma, para que eu me sinta segura, então, nas outras relações. Seja para eu ficar, me sinta segura nas decisões das outras relações. Seja para eu ficar, seja para eu ir, para acabar. Percebe? É exatamente isso, é aquilo que a gente permite. Então, sim, quando a gente está seguro de ser amado, a gente fica muito mais forte. E aí sim, um monte de coisa da vida não impacta a gente. A gente olha para o que faz, é questão do outro. Às vezes chega uma pessoa irritada, né, no trabalho, e aí você tá bem com você olha para aquela situação e fala assim, é questão do outro. Coisa dele, coisa dela. Né? Às vezes, tô aqui, né, fala baixinho, porque eu tô no quarto. Aí, às vezes, ele tá super irritado, ou às vezes eu tô super irritada. Se eu for levar isso muito pro lado pessoal, eu vou falar, tá meio irritado. Geralmente é fome. Esse daqui geralmente é fome. Tá bom. Deixa eu ficar um pouquinho irritadinho, não levo lá pro pessoal. Fica aqui na minha trabalhando, não conversa. Daqui a pouco já tá bem de novo. E a gente conversa aí, fica bem. Então, sim, às vezes, né, quando você tá seguro, vai fazer você até identificar e filtrar aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena. Às vezes nem toda guerra vale a pena, né, gente? Nem toda guerra vale a pena. Se você tá muito sensível, se você tá muito inseguro, você fica muito sensível, tudo te afeta, entende? E às vezes são coisas que a gente não é pra te afetar, é uma besteira. Ai, a pessoa acordou hoje mal-humorada. E aí a gente sabe que às vezes é uma questão do trabalho. Não tô falando que eu vou deixar o outro me maltratar, não é isso. Mas às vezes a pessoa não tá me maltratando. Às vezes a pessoa só tá irritada, mal-humorada. Tá lá, então tá, deixa. Mas eu tô segura no amor, então eu consigo não me importar com aquilo. Agora, se eu tô insegura, tudo vai virar uma nhaca. Tudo vai virar um problema também. Tá? E nós somos seres humanos. E eu acho que todo mundo aqui que já namorou, que já casou, ou que morou na própria casa dos pais, sabe que se relacionar, gente, é um desafio. É um desafio. Então, se a gente não consegue estar seguro com a gente, vai virar aí realmente um grau de projeção e de sensibilidade muito grande nessa relação, onde tudo vai se tornar problema, porque é um desafio. São duas pessoas diferentes, né? Tendo que conviver. Então, quanto mais seguro e mais seguro no amor que a gente tiver, mais objetivo a gente vai conseguir ser, mais resiliente a gente vai conseguir ser, melhor a gente vai conseguir expressar as nossas emoções, com mais eficiência, com mais autenticidade, né? E isso deixa a coisa com uma solução muito mais próxima, tá bem? Gente, é isso, tô cansada de falar. Meu Deus do céu, uma hora falando. Tem dia que eu tô cansada, porque tem dia que eu atendo muitas pessoas e aí por exemplo, hoje eu já saí dos atendimentos, fiquei em reunião, né? É exatamente isso. É de eu não se preocupar com o desnecessário, né? E aí eu falo muito, e aí no fim do dia eu tô assim, ó, a garganta pesadinha já. Exatamente. Em relação aos outros, né, gente? Sim, as pessoas às vezes vão ferir a gente. E a gente tem o direito de se sentir frustrado. E a gente tem o direito de se sentir ferido em algumas situações. Mas a gente também tem, né, que ter o cuidado e o olhar e o poder pessoal de pensar, o que eu vou fazer com isso? Tá bom? Gostaram da live de hoje? Dá um okzinho se vocês gostaram, se ajudou vocês. Essa semana eu vou estar subindo as 2 lives, tá, gente? Pro YouTube. E vou estar mandando também lá pra comunidade da Dri. Lá na... Gente, esqueci o nome do lugar. Como é que é o nome, gente, do lugar que fica a comunidade da Dri? Ah, esqueci o nome. Alguém me ajuda, socorro. Vou lembrar. Agora eu vou lembrar. Vocês sabem, gente, o nome? Me lembra alguém, pelo amor de Deus. Pra onde que eu subo os meus resumos? Telegram. Então vai estar lá, tá? Os resumos também na Telegram. Gente, que bom que vocês gostaram. Eu espero que vocês tenham recebido toda a energia de afeto, né? De intenção. Telegram, obrigada. Todo mundo me ajudando. Telegram. Que a gente fica atrasado.
Vai lá fazer parte, porque eu mando os resumos, gente. Os resumos são ótimos, aquela modesta, né? São ótimos. Não, mas são mesmo, porque assim, a gente escutar é uma coisa, né? A gente assistir, escutar é uma coisa. Mas a gente ler também é muito bom. Porque é isso, a gente tá absorvendo de uma outra forma. Então, geralmente, a gente gosta, né, que as pessoas... Eu geralmente passo para os clientes um filme, uma leitura, a análise, uma escrita para a pessoa escrever, porque isso a gente vai absorvendo de formas diferentes, tá bom? Então, eu faço o resumo, mando lá para vocês. O resuminho, vocês podem estar anotando as coisas, as próprias percepções de vocês a partir dos resumos que eu mando, tá bom? É isso mesmo, é o Telegram, tá, gente? O YouTube vai os vídeos aqui, todos os vídeos das lives eu subo lá pro YouTube, tá bom? Então, hoje ainda eu devo estar subindo o de ontem, tá? Onde a gente falou muito sobre inteligência emocional, que foi maravilhoso. Um beijo no coração de todo mundo, muito bom ter vocês aqui, gratidão, gratidão, gratidão. A gente se vê aí durante os nossos stories e a gente... Fiquem à vontade pra mandar direct. E agora, semana que vem, a gente tem live, segunda e terça também, tá bom? Beijo, queridos. Ótima semana.